dezenas de roubos de carro, também na Tijuca elas estão cada vez mais frequentes. Mesmo assim, a Polícia Militar afirma que os casos diminuíram na região. Isso porque muitas pessoas não fazem um registro de assaltos na delegacia. No domingo, foi enterrado o corpo do farmacêutico Carlos Rezende. Ele foi morto com um tiro na cabeça por 4 bandidos armados perto da estação do metrô São Francisco Xavier. Reportagem é dela, Renata Igrejas, na tela. Uma vida pela frente, encerrou. E mais que eu peço, justiça, muita justiça. Porque uma mãe enterrar um filho é muito dolorido. O farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, foi enterrado na tarde deste domingo no cemitério da Penitência, no Caju. A cerimônia foi restrita aos parentes e amigos. Estava no melhor momento da vida dele, profissional, pessoal, todas as formas. Ele se reconectava aqui, se reenergizava aqui, ele voltava para São Paulo, onde também ele era acolhido, mas aqui é o lugar dele, né? Só que a cidade, a mesma cidade que trouxe tanto acolhimento, reconexão para ele todas as vezes que ele veio aqui, a cidade foi a mesma que arrancou ele daqui. Carlos foi morto com um tiro na cabeça na sexta-feira, enquanto esperava a mulher chegar de São Paulo. Acabar com famílias, com projetos, com vidas, com a vida. E assim, não é nem para nós, né, que somos aqui, que a gente sai de casa e não sabe se volta, né? Mas para esses políticos, né, sei lá, colocarem um pouquinho a mão na consciência para tentar mudar, gente. É mais um na estatística. Até quando? Até quando? Segundo testemunhas, 4 bandidos armados que tinham acabado de assaltar passageiros em um ônibus correram em direção à praça onde Carlos estava. Levaram o carro dele e, durante a fuga, atiraram. O veículo foi encontrado horas depois do crime em Parada de Lucas e foi periciado. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso, que ainda não foi para as estatísticas. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio mostram que, em fevereiro de 2022, o total de furtos em bairros sob a atuação do 6º Batalhão aumentou 34% em relação a fevereiro do ano passado. E o total de roubos teve aumento de 20% se comparados os meses de fevereiro de 2022 com o do ano passado. A Polícia Militar informou que atua na região para coibir a ação de criminosos e afirmou que houve redução no número de roubos a veículos quando comparados os meses de janeiro e fevereiro deste ano ao mesmo período do ano passado. O problema é que muitas ocorrências nem mesmo são registradas. Na Praça Lamartine Babo, a tentativa de roubo de um carro terminou com clima de guerra nesta madrugada. E segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi até a delegacia registrar a ocorrência. O roubo de veículos nos bairros da Zona Norte chama a atenção. Bandidos levaram o carro de uma mulher na rua Rego Lopes. Seu filho, de apenas 7 anos, estava dentro do veículo. Na rua Alzira Brandão, uma das mais movimentadas da Tijuca, os criminosos roubaram um veículo que estava logo atrás. E no sábado, 2 criminosos foram presos durante uma tentativa de roubo. Uma pistola foi apreendida, uma motocicleta roubada, usada por eles, foi recuperada. O caso aconteceu a poucos metros da delegacia. O problema, eu me lembrava ainda ontem quando editava a minha matéria, né, e parte dela entrou na matéria da Renata, onde a Alessandra, né, a mulher do farmacêutico que foi morto, ela fala o seguinte: a gente não tem direito de ir e vir. A gente não pode vir para cá para poder passar as férias sem ser vítima da violência. Aí hoje, na Tijuca, as pessoas falaram: a gente não tem direito de fazer nada, porque a violência está do nosso lado. Aí as estatísticas mostram que esse número está aumentando cada vez mais. E eu peço a você que acompanha o SBT Rio, que foi vítima de roubo de carro, de celular e tudo mais, faça o registro de ocorrência. Eu tenho a certeza que esse número vai ser muito maior.
porque a mancha criminal apresentada aí não é a verdade do que acontece nas ruas todos os dias. Eu vou voltar à Tijuca com a Renata. Renata, acho que essa cena ali foi uma das piores. Aquela cena, você não viu, claro aí, mas a cena do tênis do farmacêutico, quando a mulher identifica ele, que o Daniel Pena Firme com o Thiago Ramos estavam lá, no momento em que essa mulher, ela viu a questão do tênis do marido e ficou desesperada. Você, não só como repórter, mas como mulher, uma pessoa maravilhosa, eu te conheço há anos, sensivelmente chegou lá para acudir aquela mulher, para poder apoiá-la. E a gente fala de situações que tudo começa com a violência, Renata. Uma violência que está do nosso lado, sabe, a cada dia. Em locais onde nós deveríamos ter essa questão de uma segurança mais eficiente para não ter mais vítimas, Renata. É uma situação muito triste, inesquecível pra gente, pra mim, pra Rony Alves, que estávamos juntos nessa sexta-feira. Foi a primeira coisa que eu vi quando a gente chegou àquela praça. Foi a Alessandra com as malas, um telefone na mão, se tremendo, chorando. E eu não consigo, falei isso com a Isabela na sexta-feira, que eu não consigo ver ninguém chorando e não ir lá oferecer ajuda, saber o que está acontecendo, se eu posso ajudar. Foi o que eu fiz e aí a gente acabou acompanhando todo esse momento, inclusive do reconhecimento do corpo do Carlos, né? A Alessandra ficou 1h30 ali na praça, tentando falar com o marido e não sabia que o corpo que estava a 20 metros dela era do amor da vida dela. Aí a gente vê essa situação, como a gente viu na reportagem, Caio, de situações de extrema violência aqui na Tijuca, acontecendo de manhã. A gente viu um carro sendo roubado na Tijuca, 9h30 da manhã, o outro caso acontecendo às 10 da noite, no fim de semana principalmente. E aí quando a gente fala de possivelmente subnotificação de ocorrências, no caso as pessoas não procuram uma delegacia, é num caso como esse que a gente viu, você hoje reportou aqui na praça, a tentativa de roubo. Mesmo sendo uma tentativa, a vítima, a pessoa que estava naquele veículo, não foi até a delegacia até o momento. Então, o próprio Jaime estava aqui ouvindo a reportagem e a gente estava justamente debatendo sobre isso. Como é que a polícia, como é que as forças de segurança vão traçar, né, Jaime, a mancha criminal, a tentativa de roubo, para não acontecer o roubo, né, já tem que ser feita uma ocorrência para se saber onde se deve agir, né, Jaime? Não houve... Quer dizer, houve o crime, né? Mas efetivamente não levaram o veículo, exatamente porque a polícia estava na rua. Foi quando a polícia chegou e inibiu, enfim, é tudo aquilo que a gente já sabe. Então é necessário que as pessoas possam comunicar. Existe a comunicação também, o boletim, o BO, né? Online, pode fazer isso através da internet. É importante que a população entenda isso, senão fica subnotificado, a polícia não consegue identificar com clareza a mancha criminal e aí não consegue efetivamente botar nesses locais em que está tendo uma maior incidência de crime os agentes da força policial. Olha, Renata, sabe o que acontece? Muita gente acaba tendo medo de ir à polícia porque às vezes escuta dizendo que vai chegar lá e ninguém te atende da forma adequada. Ou você chega lá e fala, faz o registro pela internet, vai lá, entendeu? Aí no final das contas, as pessoas desacreditam. A gente precisa também ter uma consciência maior dentro de algumas delegacias, não são todas, ou de alguns profissionais que estão ali para atender a população e sequer querem trabalhar, a verdade é essa. Tá? Porque eu tenho que ir lá e a pessoa me atender de forma adequada, ok? As pessoas também têm de ter a consciência de fazer o registro do que aconteceu, porque assim as autoridades de segurança pública vão entender que realmente a violência está naquele ponto, rua X, rua tal, é na Praça da Tijuca, é ali, e é ali que a gente aumenta o policiamento. Renato e Jaime, obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vou trazer esse debate com o Carregosa, porque você sabe, ali na sua delegacia na Tijuca, tem muita gente que procura, por várias vezes eu parado ali na frente da delegacia, por algum outro assunto, e a pessoa, eu tive o celular roubado, eu vim aqui para poder fazer um registro. E já vi pessoas ali, saindo, falou, mandaram eu fazer pela internet. Está faltando se acertar alguma coisa da engrenagem para a gente não ver esse tipo de reclamação? Atendimento, se não foi o mal atendido, é corregedoria. O policial está ali para atender, se não atendeu de forma contenta, corregedoria, que é corregedoria pura, né? Então isso daí não tem muito mistério. Agora, em relação a isso, assim, para ver como é uma situação mais complexa, a gente trabalha com a margem, quando você estuda a margem, eu sempre falo, eu queria ser tão bom em análise
como eu sou análise gráfica para segurança pública, se fosse para mercado financeiro. Porque talvez eu nem estivesse aqui, né? Eu estaria fazendo milhões no mercado financeiro. Mas o que acontece? Quando você analisa, existe sim uma margem que você usa de subnotificação para você ter como situação. E você usa também com base, hoje em dia, com outros elementos. Então, é Twitter, rede social, porque os moradores começam a comunicar. Então, você consegue ter sim uma margem do que está acontecendo. E aí, a mancha criminal, você tem que entender o seguinte: você faz o policiamento, a primeira polícia militar faz, atuando onde tem essa mancha. Mas essa mancha, ela não é estanque, ou seja, ela não fica parada no tempo ali. Se eu botar ali, eu diminuo, porque essa mancha ela vai se mover. Na hora que eu aumentar o policiamento nessa região, o outro local vai aumentar. E aí você tem outras questões envolvendo. Assim, por exemplo, eu posso falar da área da Tijuca. Você quer resolver já muito bem a questão da Tijuca? Só na hora que tiver um roubo de carro, a polícia poder ocupar o Turano, poder ocupar as favelas do Andaraí. Rapidinho, ali da área do Rio Comprido, porque tudo está indo para lá. A gente sabe até para onde está indo. Só que a gente não pode operar, porque de madrugada vai ter troca de tiro, vai ter tudo mais. Então, o que acontece? A gente sabe onde está aí. E aí você vê, como fala, é falta de política pública. Aí você vê a polícia sem poder, inclusive, atuar onde os criminosos estão indo. Limitam vocês do que vocês deveriam fazer sem poder. Aí cobram, é isso? Exatamente. Então, assim, como eu posso investigar se eu não posso entrar numa favela? Como eu posso, coibir uma ação criminosa, deixando só a polícia quase como se fosse um espantalho na rua? Sendo que na hora que esse criminoso conseguir o carro e entrar onde a gente sabe que ele eventualmente vai entrar, a gente parece que é impedido por um campo de força, falando, a polícia não pode mais entrar a partir de agora. Agora é a área, assim, é como se fosse quase brincadeira de criança, campo de força, assim, que você não... Agora você já não está mais valendo. Então, isso é um problema. Essas disfuncionalidades do nosso sistema de segurança pública, como um todo, de muita gente se intrometendo em política de segurança pública, dá nisso. Aí, como eu vou fazer? O Turano, por exemplo, é o local. A gente sabe que vários carros que são roubados na região vão para o Turano. A gente conseguiu, a polícia prendeu o Comel. Mas agora, é muito mais ali. A polícia tem que estar presente ali com mecanismos, né? Atenção, polícia, vamos estar presentes.